Isso aí, pessoal. É isso aí, né? Eu tive um problema com a minha conexão aqui. A internet oscilou, perdi o sinal. Vocês continuaram conectados ou não? Sim. Sim. Se eu tivesse entrado no link lá, eu voltaria, mas eu pensei que fosse o próprio aplicativo. Por exemplo, se der um problema no aplicativo, eu desconecto e reconecto novamente. Todos desconectam, reconectam, mas como foi na internet, eu desconectei. Aí eu teria que ter feito o acesso. Deixa eu colocar aqui aquela animação. Como eu estava dizendo, pessoal, o Teorema de Pitágoras é uma parte da matemática, né, voltado para a nossa vida. Isso quer dizer que, professor, mas o senhor estava falando em ser engenheiro, em ser um agrimensor, em ser um engenheiro mecânico, elétrico. Eu não pretendo fazer isso, nada, nenhuma dessas profissões não estão na minha área de vislumbre, né? Eu estou pensando em ser um influencer digital, estou pensando em ser um repórter, estou pensando em ser uma professora, estou pensando em cursar direito, né? Ou medicina veterinária. Certo, tudo bem. Mas mesmo assim você vai ter uma casa, né? Você vai questionar, vai querer pelo menos questionar. E para isso você tem que entender um pouquinho. Tá? Vamos olhar essa animaçãozinha aqui. E aí, galera, observa com atenção e responde o que vocês estão vendo. Tô vendo. Tem um cubo embaixo e dois. Tem várias formas, Então, só que separadas. são 3 cubos separados, né? Aí está embaixo, o grande está embaixo, em cima, os menores. O que mais você percebe, Jennifer? Mas são cubos. E nisso, e tem um líquido dentro. E com a rotação, o líquido vai passando do vidro grande. É passando para o outro lado. Sim, exatamente isso. E a pergunta que eu quero fazer é: o líquido que está nos 2 menores enche perfeitamente o maior? Sim. 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 Ó, o líquido que está nos cubos menores enche perfeitamente o que está no maior. Deixa eu mostrar uma outra animação. Agora não tem cubos, certo? São quadrados. Certo. O que vocês notam aí? Novamente, muitas fórmulas. Mas elas formam o cubo embaixo. Cada pedaço dela, elas formam o cubo abaixo. Isso. Se você notar com bastante atenção, você vai verificar o seguinte. Aqui eu tenho um quadrado, tem outro quadrado, aqui eu tenho outro quadrado. Essa linha do quadrado, ela corta essa figura aqui, essa linha. Esse lado do quadrado maior corta aqui o quadrado menor. Onde houve esse corte, cortou aqui nesse quadrado que tem tamanho intermediário. Como disse a Jennifer, essas fatias, quando elas são juntadas aqui no quadrado maior, enche ele perfeitamente, certo? Aqui nós estamos falando de área. O que é área, professor? O espaço interno da figura. Note que o espaço interno dos 2 quadrados menores é exatamente do mesmo tamanho que o espaço interno do quadrado maior. Ok? Vou colocar uma outra animação, mas que vai mostrar a mesma coisa. Você sabe o que acontece se você juntar uma cor tinta azul com amarela? Fica verde. Isso, fica verde. Né? Azul e amarelo são cores primárias, o verde é a cor secundária, que deriva dessas duas anteriores. Né? E aí, pessoal, o que tem aqui no quadrado B e no quadrado C
Dá ou não dá exatamente o que tem aqui no quadrado A? Tá. Então, vamos lá. Outra animação, mostrando a mesma coisa, porém de forma diferente. Hum, Ó, quer dizer, está juntando o que tem nos dois quadrados menores, vai dar exatamente o mesmo espaço, ou a mesma superfície, a mesma área, do quadrado maior. A mesma coisa, porém, demonstrado de forma diferente. Olha com atenção. Transformou em cubo. Isso. Quer dizer que a área dos dois quadrados menores, você junta elas, a mesma área do quadrado maior. Certo? Certo. Isso aqui, pessoal, ficou conhecido como Teorema de Pitágoras. Aqui é a mesma coisa mostrada de uma forma diferente. Tá? E só para vocês terem uma ideia, a fórmula matemática que foi demonstrada de mais formas diferentes foi justamente o Teorema de Pitágoras. Eu estou mostrando algumas formas de provar que o Teorema de Pitágoras é verdadeiro. Tá? Professor, mas como que é esse negócio do Teorema de Pitágoras? Calma, nós vamos chegar nele. Mas, primeiro, ele é verdadeiro, foi demonstrado de mais de 1000 formas diferentes. Eu coloquei aqui, parece que 6 ou 7 formas diferentes de você perceber que é o Teorema de Pitágoras. Se você pegar um triângulo, só um minuto. Se você pegar um triângulo, retângulo, professor Denauer, tio Denauer, o que é um triângulo retângulo? Um triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. E você em cada lado dele, você desenhar um quadrado. O que é um quadrado? Um quadrado é uma figura com 4 lados iguais. Tá? Aí, se você juntar a área dos dois quadrados menores, é exatamente a mesma área do quadrado maior. Tá? Deixa eu colocar aqui um outro slide. Pronto, na tela já. Vocês estão vendo. Professor, nós não vamos anotar hoje? Calma. Pitágoras, ele é um matemático, né? Que viveu entre 569 e 475 a.C. Professor, mas os anos não aumentam? Sim. Depois de Cristo, os anos aumentam, né? E antes de Cristo é o contrário. Então, se você vier contando de uma data antes de Cristo para cá, os anos vai diminuindo. Tá? E o Pitágoras, que viveu nessa época, ele era um estudioso da natureza, também da religião. Tá? Um homem religioso. Ele foi filho de um mercador chamado Mnesarchus, né? E tinha uma vida, né, bem agitada, vivia viajando e se encontrando com grandes sábios da Síria e da Caldeia. Né? Onde está essa região, professor? Lá no Oriente Médio, bem perto daqueles pontos que estavam tendo guerra na semana passada. Tá? Então, como ele era filho de um mercador, ele era um homem de posses. E por isso, por ser um homem de posses, ele tinha um privilégio que hoje qualquer um tem, o privilégio de estudar. Tá? De ter acesso à leitura, de ter acesso à comunicação, à ética,
ter acesso à lógica, certo? E o Pitágoras, pessoal, ele é conhecido como um prodígio. Professor Denauer, por que ele é conhecido como um prodígio? Prodígio, quando a pessoa ainda muito jovem, ela faz coisas que ninguém esperaria que ela fizesse. Ele, com mais ou menos 8 anos de idade, ele percebeu justamente essa relação que eu mostrei para vocês. Se você tiver um triângulo grande e você tiver um triângulo retângulo, e nos lados desse triângulo retângulo você desenhar quadrados, as áreas dos dois quadrados menores serão iguais às áreas do quadrado maior. Ele percebeu isso, ele tinha 8 anos de idade, por isso ele é um prodígio. Tá? Ele foi discípulo de Tales, né? A tarefa da semana passada foi justamente sobre Tales, né? O Teorema de Tales. O Teorema de Tales fala da proporcionalidade que existe entre retas paralelas cortadas por transversais, né? Já o Teorema de Pitágoras, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele relaciona os lados de um triângulo retângulo. Enquanto o Tales trabalhou com retas paralelas, o Pitágoras trabalhou com os lados de um triângulo retângulo. O que não nos interessa, vamos para um ponto mais interessante. Deixa eu ver. Não, aqui também não. O tempo está acabando. Tá? Bem, vamos ao que interessa, né? Primeiro, o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Professor, onde eu vejo um ângulo reto? Você vê um ângulo reto no canto da porta, tá? No canto da geladeira, no canto da mesa, certo? Você olha por cima da mesa, os cantinhos são ângulos retos, tá? São ângulos que medem 90 graus. Os lados do triângulo retângulo, eles têm nomes. Os dois lados menores são chamados de catetos, o lado maior é chamado de hipotenusa, tá certo? Certo. O Teorema de Pitágoras, ele fala justamente da relação entre as medidas desses três lados, ou seja, os dois catetos e a hipotenusa. Detalhe importante, como eu reconheço cada um deles, né? Ainda bem que eu já tinha deixado anotado aqui. É simples, pessoal. Ó, aqui eu tenho o ângulo reto. O lado que está oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado com medida maior. Os dois lados formam o ângulo reto, são chamados de catetos. Tá? Não confundam esses catetos com aqueles catetos que vivem lá no mato, né? Que são os porquinhos que vivem livres, leves e soltos. Catetos, portanto, são os lados do triângulo retângulo que formam o ângulo de 90 graus, tá certo? E a hipotenusa, eu posso reconhecê-la facilmente, é o lado com medida maior. O lado maior é a hipotenusa, os dois lados menores são os catetos, tá? Bem, pessoal, o que o Teorema de Pitágoras faz? Por exemplo, hoje, gente, nós temos as nossas curiosidades, né? Por exemplo, eu sou curioso em saber qual é a sensação de usar um iPhone. Tá? Eu sou curioso. Deve ser bem legal, né? Porque custa tão caro, né? Pois é. Imaginem um telefone mais básico, novo, em torno de 4, 5 mil reais, né? Então deve ser uma sensação muito legal. Porém, o Pitágoras, ele teve uma curiosidade, pessoal. Ele queria, por exemplo, descobrir a altura de uma árvore. Ou descobrir a distância que ele estava do topo da árvore. É isso, pessoal. É que ele utilizou uma fórmula. Ele descobriu que tem uma relação entre os lados do triângulo retângulo
e percebeu que com essa relação ele poderia descobrir, sem medir, sem usar uma fita métrica, sem usar uma trena, tá? Ele poderia descobrir qualquer uma dessas medidas. Por exemplo, a altura da árvore, um cateto, a distância que ele estava do topo da árvore, a hipotenusa. Poderia fazer isso. Certo? Isso, ele usou essa fórmula. A elevado ao quadrado igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado. Professor Denauer, não estou entendendo por que ele usou essa fórmula. Deixa eu explicar para vocês. Bem simples. Ó, lembra que ele percebeu que se eu tiver um triângulo retângulo, e eu desenhar aqui um quadrado, eu desenhar aqui um outro quadrado, e se eu desenhar aqui um outro quadrado, essas duas áreas menores vai ser exatamente do mesmo tamanho que a área maior. Como que eu calculo a área de um quadrado? Deixa eu explicar para vocês. A, B e C. A área do quadrado, pessoal, tem até uma musiquinha, né? A área do quadrado é lado vezes lado. Ou seja, se o lado é A vezes A ao quadrado. Se o lado é B vezes B, B ao quadrado. Se o lado é C vezes C ao quadrado. Então, ó, essa área mais essa área, ou seja, as duas áreas menores juntas, ou seja, somadas, B ao quadrado mais C ao quadrado, área do menor quadrado mais a área do quadrado mediano é igual à área do quadrado maior. Essa fórmula, pessoal, ela foi criada a partir dessa ideia, que essas duas áreas menores, quando juntadas, são iguais a essa área maior. Certo? Certo. Então, ele usou essa fórmula, A elevado ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde ela é enunciada da seguinte forma. Ó, o quadrado da medida da hipotenusa A é igual, né, à soma dos quadrados das medidas dos catetos B e C. Então, A elevado a 2 igual a B elevado a 2 mais C elevado a 2. E com essa fórmula, a gente descobre qualquer termo desconhecido ou qualquer lado do triângulo, claro, se eu tiver dois, né? Se eu tiver dois dos lados, eu acho o terceiro. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o comprimento da escada, eu tenho a distância da escada na parede. Dá para me descobrir a altura da parede. Aqui eu tenho a altura da Torre Eiffel, eu tenho também a distância que a pessoa está da Torre Eiffel, então dá para descobrir essa distância, da pessoa até o topo da torre. Certo? Aqui do mesmo jeito. Se eu tenho a distância que a pessoa está da árvore, eu tenho, por exemplo, a altura da árvore, dá para descobrir a distância que a pessoa está do topo da árvore. Tá? Ou seja, toda situação envolvendo triângulos, retângulos, podem ser resolvidas utilizando o Teorema de Pitágoras. Eu coloquei aqui, pessoal, esse probleminha. Só que, notem que, no meu exemplo aqui, a hipotenusa é um valor desconhecido, eu não sei quanto vale, e os dois catetos valem 3 e 4. Tá? Olha como é que fica essa situação. Como é que eu resolvo? Ó, uso a fórmula A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, e vou substituir o 3 e o 4 no lugar do B e do C. A ao quadrado igual a 4 elevado ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. Faz 16 mais 9. 16 mais 9, 25. Para finalizar, a gente usa a operação inversa. A operação inversa da potência, né? Porque aqui A elevado ao quadrado é uma potência, é a raiz quadrada. Então, a gente faz a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25, 5. Isso quer dizer que os lados são 3, 4 e 5. Inclusive, pessoal, esse triângulo ele é chamado de triângulo pitagórico. Porque quando ele descobriu essa relação, ele estava usando um triângulo que tinha lados 3, 4 e 5. Tá? Então, para resolver os exercícios que eu passei para vocês, nós vamos utilizar
esta fórmula. A elevado ao quadrado igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado. Certo? Deixa eu colocar aqui na tela a tarefinha que eu passei para vocês. Só um minuto. Pronto. Inclusive, pessoal, o primeiro exercício é justamente aquele problema que eu coloquei lá no slide, tá? Ó, calcule a medida da hipotenusa do triângulo retângulo presente na figura a seguir. Como que nós vamos fazer esse cálculo? Vamos usar o teorema de Pitágoras. A elevado ao quadrado igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado. O A é a nossa incógnita. A hipotenusa é a nossa incógnita. Vamos pegar o 3 e o 4 e vamos colocar no lugar de B e C. Repetindo, A elevado ao quadrado igual 3 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado. A elevado ao quadrado igual. Quanto que dá 3 vezes 3? 9. 9. Quanto dá 4 vezes 4? 16. 16. Quanto dá 9 mais 16? 25. 25. Aí, pessoal, o 2 é potência, ele vai vir o segundo membro na forma de raiz quadrada, toda vez. Raiz quadrada de 25, 5. 5. Então, o A vale 5. Certo? Pessoal, o nosso tempo venceu. O professor não deu tempo de eu fazer. Olha bem, eu vou tirar um print dessa tela e vou postar lá. Quando vocês estiverem fazendo, Sim. a primeira já está resolvida. Mas se vocês quiserem Tá continuar bom. as outras, porém, nós vamos ter mais aulas no decorrer da semana. Ok? Uhum. E, por enquanto, Vou nós fazer uma encerramos por pergunta. aqui. Vou falar. A questão 2 pode ter que desenhar aqui lá? Na Da verdade, não. figura? Você pode desenhar só o triângulo aqui, ó. O prédio em si não precisa. Tá? O triângulo é fácil, né? São 3 Tá. esquinas. Não precisa desenhar o prédio todo. Ok? Tá bom. Ok. Então, tá bom. Pessoal, até mais. Tá? Tenham todos um ótimo dia. É.